Olá pessoal, boa noite. Nós vamos falar sobre o assunto tensões verticais. Para falar sobre isso, que é um assunto novo, eu quero falar sobre densidade e pressão. Densidade com a letra gama ou a letra ρ, quando eu faço a divisão da massa sobre volume. A massa normalmente em quilogramas, em gramas, e o volume em metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. Então essa divisão aqui, massa sobre volume, me dá a densidade, ou a massa específica, né? Um verbo conhecido. A pressão é dada por P sobre A, ou seja, força sobre área. A força, quilograma-força, ou quilonewton, no caso aqui, e a área em metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado. Aqui, eu vou fazer eu vou igualar a força com a massa. A massa, sabemos que não entra na conta da massa a aceleração da gravidade. E na força entra. Então aqui eu tenho quilograma força. E lá eu só tenho quilograma, ou quilonewton. Então a unidade de força é para usar newton. Mas enfim, eu só tenho que prestar atenção que a diferença é 10 vezes. Então quando eu faço a massa, no caso a força, dividido pela área, eu tenho a pressão. Agora olha isso aqui, Quando eu tenho a pressão, quando eu quero saber a pressão, eu tenho aqui, quilograma centímetro quadrado. Nós vamos igualar os quilogramas, Quilograma força e quilograma. Nós vamos igualar isso aqui, tá? Aqui eu sei que teoricamente teria a aceleração da gravidade e aqui não. Mas para a conta funcionar. Então eu tenho a pressão, que é massa ou força sobre área, tenho a densidade, que é massa sobre volume, e vezes esse H. Esse H é a espessura da camada, ou a espessura da camada de solo. Então, se eu sei a espessura da camada de solo vezes a densidade daquele solo, a densidade natural, eu sei qual que é a pressão que ele está exercendo na camada subjacente, tá? Para resumir isso aqui, só para ver a questão da matemática, Em quilograma força centímetro, aqui quilograma centímetro cúbico vezes centímetro. Eu corto centímetro cúbico, fica quadrado. Então eu vou ter uma unidade que é quilograma força por centímetro quadrado e quilograma por centímetro quadrado. A gente já igualou lá, Então eu vou ter uma unidade de pressão. Então se eu quero saber qual que é a pressão que o solo acima está exercendo na camada de baixo. Se eu sei a massa específica natural daquele solo e se eu sei a espessura da camada do solo, eu sei calcular a tensão. Essa tensão aqui, que nós estamos falando no exercício, é a nossa tensão vertical, certo? Só que agora ele deu algumas letras a mais, algumas coisas, porque além da tensão vertical, ou seja, a tensão vertical, ela está composta por mais de uma força. Eu tenho a força do solo, que é a parte sólida, tenho a força da água. Então aqui aparece o seguinte, o que ele fala aqui, Quando um determinado ponto no interior de uma amostra está submetido à sua pressão, a uma pressão da camada de solo subjacente, acima. Parte dessa pressão está aplicada aos grãos do solo, parte sólida, e a outra parte está aplicada à água. Sendo P a pressão total, nesse ponto em questão, a pressão da água a gente chamou de U, e a pressão aplicada aos grãos chamamos de P', ou P efetivo. Então deu uma continha assim, A pressão total é uma soma da pressão efetiva, que é a parte dos grãos, mais a pressão da água. Somando a pressão da água mais a pressão dos grãos, eu tenho a pressão total. Então, a pressão total,
pode ser chamada de tensão vertical, é uma continha que eu preciso descobrir qual que é o gama desse solo e qual que é a espessura desse solo. Olha lá, se eu tiver a massa específica natural e se eu tiver a espessura, eu tenho a pressão. Aqui dei um exemplo, ó. Um terreno constituído por uma camada de areia até a profundidade H, e nele aparece um lençol d'água na profundidade H1. O solo entre H2 e H1 é tido como submerso. Então vamos analisar o desenho. Ó. Eu tenho aqui o nível d'água, aqui eu tenho a superfície, da superfície até o nível d'água eu tenho H1. Aqui para baixo eu tenho o impenetrável, que é a rocha, e o ponto que eu estou falando é o ponto P. Certo? Olha lá, ponto P é o ponto aqui em questão. Então eu tenho já a espessura da camada, daqui a aqui, ó. Eu já tenho Z. Me falta o gama, olha lá o gama. O gama do material, o gama natural. Então eu tenho aqui, ó. No ponto P, eu tenho a massa específica natural vezes H1, ó. A massa específica, lembra que é o gama H? Então eu tenho a massa específica natural vezes o H1. Mais esse trechinho aqui, ó. Tem um trechinho que é a parte submersa. A parte submersa começa onde está aqui meu dedo, ó, do NA, até o ponto que eu quero. Quanto que vale isso? Ó, me ajuda aí, ó. Z menos H1. Z menos H1 me dá essa diferença. Z menos H1. Agora a densidade mudou. A densidade da parte seca era uma, a densidade da parte saturada é outra. Então eu preciso saber as duas densidades. Então a equação da pressão total nesse ponto vai ficar a massa específica natural da parte seca vezes o H1 mais a massa específica saturada vezes aquela espessura lá, aquela distância, que é Z menos H1. Z menos H1. Pessoal, entendeu isso? A gente entende todo o resto, ok? E aí ele faz só a parte da água. Se isso aqui é a pressão total, qual que é a pressão neutra? A pressão neutra é onde tem água. Aonde tem água? Só tem água. Isso que eu estou falando em relação ao meu ponto P. Só tem água do nível da água até aqui. Então, se eu sei a massa específica da água, ó, lembra da equação? Ó? Se eu sei a massa específica do material vezes a espessura do material, eu tenho a pressão que esse material está fazendo na parte inferior, na camada subjacente. Então, olha só para o exercício. A massa específica é da água, qual que é essa distância? Z menos H1. Z menos H1 me dá esse trechinho. Eu tenho a pressão da água, ok? Legal, né? Só que aqui eu tenho a pressão total, que é tudo. Aqui eu tenho a pressão da água, que é só esse trechinho. E agora a pergunta clássica é a pressão efetiva. Qual que seria a efetiva? A efetiva é a dos grãos, somente dos grãos, que basicamente é uma continha simples, né? Se eu já tenho a pressão total e já tenho a pressão neutra, é fazer uma subtração. Então a pressão efetiva, que é dos grãos, é a total menos a neutra. Lembrando que a formulinha original é essa, né? A pressão total é a efetiva menos a neutra. Eu não consigo calcular a efetiva direto. É mais fácil calcular a pressão total, calcular a pressão neutra, depois fazer a subtração. Passa ele subtraindo e eu tenho, assim, a pressão efetiva. E aqui ele repetiu a fórmula, né? A fórmula da pressão total menos a fórmula da pressão neutra. Aí fez algumas substituições e nós tivemos aqui uma simplificação da equação, mas eu gostaria que a gente prestasse atenção nisso aqui, ó. Quero que vocês entendam que a pressão efetiva dos grãos é a total menos a neutra. E se eu sei calcular a total e sei calcular a neutra, eu sei calcular a efetiva.
Aqui ele colocou um outro gama, um terceiro gama, que seria um gama submerso, que é o gama saturado menos o da água. Isso aqui, ó, nos nossos exercícios eu nem uso para facilitar. Eu fico focado aqui, ó. Calcula separado P, calcula separado U, depois subtrai. Fica mais fácil. Nós vamos fazer um exemplo para colocar isso em prática, ok? Então, tensões verticais e lembrando dessa equação clássica em que eu saio da densidade vezes a espessura e caio na pressão. Valeu!